Oi, eu sou Marina Oliveira e já estou aqui para falar sobre o filme Sintonia de Natal da Netflix, que começa nos mostrando Layla, a nossa protagonista, no aeroporto. Ela liga para o seu namorado e explica que vai ter que passar o Natal no aeroporto, isso por conta do tempo ruim. Apesar disso, ela acredita que conseguirão ir no show da banda favorita da Layla, os Pentatonix, assim como eles sempre fazem todos os anos. Apesar de ficar triste com o atraso do voo e com o fato de ficar longe na noite de Natal do seu namorado, Layla fica muito empolgada com o fato dela estar na sala VIP do aeroporto, já que isso não é muito comum para ela. Dentro da sala VIP, ela encontra um homem que coloca pimenta num pastel de Belém. Eu não sei porquê, mas assim, aquilo ali pra mim parece muito um pastel de Belém. E eu não sei por que que ele botou pimenta num pastel de Belém. Que eu saiba, o pastel de Belém é doce, mas segue o rumo da história, tá? Sem querer, o rapaz acaba derrubando uns potinhos no chão. E um deles vai parar na bolsa de Layla, que só percebe mais tarde quando não consegue mais devolvê-lo. Logo em seguida, outro rapaz começa a conversar com Layla e se apresenta como James. Os dois conversam a noite inteira, se divertem bastante, riem, falam sobre a banda favorita da Layla, que ela acaba apresentando para ele. Eles inclusive falam até mesmo sobre o potinho que ela diz que não vai ter como devolver pro cara e que ela pode até utilizar como suporte para colocar clipes de papel. Depois de horas conversando e falando um pouco sobre a vida um do outro, James sugere que Layla e ele se encontrem, já que para ele aquilo parecia muito uma coisa do destino. Porém, como Layla tem namorado, ela deixa muito claro que isso vai ser impossível. Então ele acaba dando uma alternativa para ela. Ele fala para ambos se encontrarem no ano que vem no show do Pentatonix, que eles fazem sempre todos os anos no Natal. Layla, por estar comprometida, acaba não dando esperanças para James, que insiste que no ano que vem, se ambos estiverem solteiros, eles vão para esse show. E apesar de Layla não confirmar, ela também não nega essa possibilidade. Um ano se passa e vemos Layla em seu trabalho falando com sua melhor amiga sobre o fato dela querer sair mais cedo para fazer uma surpresa para o seu namorado. Ela comprou a comida favorita dele e queria fazer uma surpresinha, né? Nesse momento, a gente vê o potinho com os clipes de papel, exatamente como ela e James conversaram. Layla consegue sair mais cedo do trabalho e vai para casa para poder preparar a surpresa para o seu namorado. Porém, ela quem é surpreendida ao ver seu namorado com outra no sofá. E assim, essa história é tão revoltante, porque na verdade os dois não moravam juntos, ela e o namorado. Eles tinham casas separadas. Ele foi para casa dela para fazer aquilo, entendeu? Sendo que ele tinha a casa dele. E ele ainda fala, eu vim pra cá porque a empregada tava lá na minha casa. Então como é que eu ia fazer com a empregada em casa, entendeu? Gente, sabe o que é pior na minha cabeça? É que eu poderia pensar, nossa, é ficção. Nossa, não, exageraram nesse negócio. Só que eu não duvido que tem algum homem que já fez isso. Revoltada, Layla e sua melhor amiga bebem, conversam e até falam sobre o James do aeroporto, que tinha sido um cara super legal e que ela nunca se deu a oportunidade de conhecer porque estava comprometida com um cara que era um completo babaca. Então ela se lembra do combinado que teve com o James e resolve ir pro show do Pentatonix daquele ano. O problema é que o show vai acontecer em alguns dias. E Layla tinha trocado seus ingressos pro show do Pentatonix para outra coisa que seu namorado queria ir, que também eu não lembro e nem me importa também lembrar, tá bom? Vocês também não vão se importar com isso, tá? E como ela e sua melhor amiga não conseguem encontrar os ingressos para vender em lugar nenhum, a amiga de Layla fala sobre uma agência que poderia ajudar nesse caso. Depois de entrar em contato com a agência, a pessoa que fica responsável por conseguir esses ingressos é Ted, aquele cara do aeroporto, o primeiro que apareceu e colocou pimenta no salgado de Layla. Como eles se viram muito rápido no aeroporto, eles acabam não se reconhecendo. Bem, na verdade, o Ted lembra do rosto da Layla, mas não lembra exatamente de onde que ele a conhece. Então, como o tempo deles está muito apertado para conseguir esses ingressos, eles se ignoram esse
fator e vão seguindo com a vida procurando esses ingressos. Primeiro, Ted tenta conseguir comprar os ingressos pelos sites que ele conhece, mas os ingressos estão esgotados em todos os lugares. Então ele parte para o plano B, cambistas. Depois de tentar alguns contatos confiáveis online, ele decide ir ao seu último recurso conhecido. Um cambista que não tem redes sociais, telefone para contato, alguém que ele precisava se conectar literalmente como os maias, incas e astecas faziam, pessoalmente. Mas depois de não conseguir falar com seu contato, Layla decide falar com um suposto cambista que ela começou a conversar. Ted desconfia desse cara desde o começo. Porém, Layla, como uma grande romântica incurável, ou como uma otária mesmo, vai falar com esse cara em um bar que ele mesmo indica. Ela oferece $500 em mãos e ele ainda diz que não quer apenas esse valor. Então, ela entrega seu colar, que vale mais ou menos uns $150. Ele pega ambos os pagamentos e passa o suposto ingresso para ela. Porém, na verdade, eram ingressos do ano passado. Layla e Ted ainda tentam pegar o golpista, mas ele acaba fugindo. Agora, com $500 a menos e um sonho, ela continua em busca desse romance. Então, Layla e Ted tentam procurar outra forma de conseguir esse ingresso. E eles conseguem falar com um casal que pode dar esses ingressos. Um casal com uma casa luxuosa, riquíssimos, e que em troca querem que Layla e Ted peguem uma bolsa e levem para eles. Uma bolsa de grife, caríssima. Mas não, eles não querem que Layla e Ted paguem por essa bolsa, não é isso. Eles só querem que Layla e Ted peguem a fila, peguem a bolsa e levem pro casal. Enquanto Layla vai com a mulher do casal, Ted vai com um homem e ele enfrenta seu medo de altura para conversar com um rapaz. Enquanto Layla fala com a moça e diz toda a história do romance e por que ela está afim de pegar esse ingresso. Sabendo da história de Layla, ela acaba ficando comovida e dando um vestido para Layla. Um vestido, inclusive, maravilhoso, tá? Na fila, enquanto Layla e Ted esperam até chegar a sua vez para pegar a bolsa, uma senhora que queria furar a fila simplesmente distrata uma funcionária do local. E Ted vai ajudar essa moça. Enquanto isso, Layla na fila conversa com um homem e seu filho. E esse homem diz estar indo em busca dessa bolsa para poder dar à sua esposa que está acamada à beira da morte. Layla acha a história muito linda e fica muito comovida mesmo com a história. Tanto que quando Ted diz que só tem uma bolsa daquelas e que a moça que trabalha no local vai dar um jeitinho para dar para eles a última bolsa que tem na coleção, Layla diz que tem uma pessoa naquela fila que merece aquela bolsa mais do que ela. E assim, primeiro, se a mulher já tá morrendo, por que ela vai querer uma bolsa? Entendeu? Tipo, de grife, como se isso fosse a coisa mais importante da vida dela. Tá, cada um tem seus desejos, né? Óbvio, mas sei lá, não é como se fosse uma viagem ou uma coisa que ela pudesse fazer, ou enfim, não sei, uma experiência que ela pudesse ter, sabe, de fato. Não, é uma bolsa, é só uma bolsa, sabe? Vai guardar coisas do mesmo jeito. Ok. Aí a gente tem a outra questão. Esse cara realmente queria dar essa bolsa pra essa mulher moribunda que tá quase morrendo? Ou ele queria pegar essa bolsa pra revender? Fica aí o questionamento, porque com certeza uma edição limitada ele conseguiria revender muito mais cara depois, né? Mas ok, vamos supor que isso é a verdade e tudo mais. Ela entregou essa bolsa de mão beijada, entendeu? Ela não aprendeu nada perdendo $500 pra aquele cambista. 500 não, $500 e um colar, na verdade, né? Enfim. Depois de não conseguir a bolsa, obviamente ela não consegue os ingressos e agora ela precisa de outra forma para conseguir esses ingressos. Mas depois de sair da loja, ela fica muito cabisbaixa e até pensando que se as coisas estão dando tão errado, pode ser que o universo esteja dizendo que eles não deveriam ficar juntos, na verdade. E nessa hora eu só conseguia pensar, nossa, realmente faz sentido, ele pode estar até namorando já, ele pode estar casado já passou um ano, o cara pode estar casado e com filho.
filhos, entendeu? Pode ser gêmeos, trigêmeos, não pode ser filhos realmente. Mas enfim, um ano se passou, entendeu? O cara pode nem lembrar dessa promessa que eles fizeram, sabe? Então assim, sabe? Nesse momento eu concordei super com ela. Mas Ted, que era até meio cético em relação a toda essa história dela com o James, acaba animando e ela não desiste de conseguir esses ingressos. Então, ambos vão até a casa da melhor amiga de Lila para poder dar uma esparecida, respirar um pouco e pensar em algumas outras possibilidades de conseguir esses ingressos. Nesse momento, Ted cozinha para as meninas e eles até conversam sobre a grande paixão de Ted de cozinhar. Ele, inclusive, trabalhou em um restaurante que elas foram e, pelas datas, provavelmente ele quem cozinhou para elas. O que é uma loucura, porque elas, inclusive, falam que foi a melhor comida que elas já comeram na vida. Não foi a melhor comida, foi o melhor peixe, o melhor salmão, foi alguma coisa assim do tipo, tá? E a gente começa a perceber que as coincidências entre Ted e Lila são muito maiores do que as dela com o James. Lila, nesse momento, também incentiva Ted a abrir seu próprio negócio como um restaurante. Mas ele, desencorajado pelos fatos, né, de que realmente são poucos os restaurantes que se mantêm de pé. Mas ela fala que ele tem muito potencial. Depois dessa conversa, Ted recebe uma mensagem de seu primo dizendo que tem 2 ingressos para o show. No entanto, quando eles chegam na casa do primo de Ted, ele confessa que não tem os ingressos ainda. Para conseguir esses ingressos, o casal vai ter que dançar e conquistar esses ingressos ganhando um concurso. E então eles ensaiam a noite toda, apesar de terem uma pausa para poder fazer uns muffins. E nesse momento o Ted inclusive ensina a Lila a cozinhar um pouco. E assim fica nítido naquele momento as faíscas de paixão, de sentimento, de romance que se criaram entre os dois. E é nesse momento inclusive que ela percebe que os potinhos dele são iguais ao potinho que ela tem em casa. E é nesse momento que ela percebe que ambos se conheceram no aeroporto também e que ele tinha sido o rapaz que tinha colocado pimenta no seu pastel de Belém. Não era pastel de Belém, provavelmente, mas eu falo pastel de Belém porque parece o pastel de Belém. Pronto. Depois de fazer os muffins, eles voltam a ensaiar até que chega o outro dia e eles participam da competição. Depois de se apresentarem, eles dão um beijo. Um beijo tão real, que todo mundo fica empolgado. Depois da apresentação deles, eles recebem o 2º lugar na apresentação. E assim, para 2 pessoas que não são dançarinas profissionais, que competiram com drag queens, assim, eu fiquei muito impressionada, porque de fato, eles ganham o 2º lugar. E assim, é muito surpreendente que eles tenham conseguido isso quando eles eram amadores, pessoas que tiveram apenas um dia para poder aprender a coreografia e se apresentar, e também pelo fato deles estarem competindo contra drag queens. Então, assim, o 2º lugar pra eles é realmente impressionante. Sabe o que é impressionante? A melhor amiga da Lila e o primo do Ted não perceberem que aquele beijo não foi encenação. Eles ficam o tempo todo repetindo que, foi uma encenação maravilhosa, vocês convenceram muito, nossa, parabéns pra vocês. Só que assim, eles não são atores. Os personagens não são atores. Os atores são atores, mas os personagens não são atores. Cérebro foi com Deus. Não acho que as pessoas conseguiriam dar um beijo tão convincente sem ser ator, entendeu? Sem ser pessoas profissionais fazendo aquilo, entendeu? Mas ok. A Lila, nesse momento, já nem quer mais ir pro show do Pentatonix porque ela já entendeu que tá começando a gostar do Ted. Mas a melhor amiga dela e o primo do Ted ficam impedindo que os dois conversem sobre esse beijo e pior, ficam insistindo para que ela corra logo para procurar esses ingressos porque ela precisa ir pro show do Pentatonix para encontrar o fulano lá que ninguém mais lembra, entendeu? Depois de não conseguirem os ingressos com essa competição, a própria banda Pentatonix entra em contato com Ted, pois conseguiu um ingresso. E como eles acompanharam toda essa saga da Lila e do Ted em busca desse ingresso, eles se comoveram com a história do casal Lila e James, mas principalmente com a possibilidade do casal Lila e Ted acontecer também.
Bem, vocês devem estar se perguntando agora como que eles souberam de toda essa saga da Layla, do Ted e tudo mais. A verdade é que o Ted tentou entrar em contato com a banda com diversas mensagens sendo mandadas para a agência deles. Porém, em momento nenhum ele obteve uma resposta. Mesmo assim, toda a banda acabou lendo todas as mensagens e vendo todos os perrengues que o casal estava passando. Então eles dão o ingresso para Layla, mas com a condição de que o Ted seja o Papai Noel do show deles. Ambos aceitam a proposta. Layla vai se arrumar e enquanto ela está conversando com sua melhor amiga, ela percebe que na verdade quer ficar com o Ted e não com o James. Então, depois de se arrumar, ela corre para o local onde vai acontecer o show. Enquanto isso, o Ted conversa com o pessoal da banda e também percebe que ele e a Layla deveriam ficar juntas. Pelo menos ele deveria tentar ficar com ela. Então, ele resolve fazer uma demonstração de amor. E para isso, ele decide realmente incorporar o papel de Papai Noel e descer por uma chaminé durante o show, vencendo o seu medo de altura. Enquanto Ted se prepara para pular, Layla, que chegou ao local da apresentação, encontra James. E nesse momento ela fala que não gosta dele, que na verdade está apaixonada por outra pessoa, que até pensou que pudesse estar apaixonada por ele, mas era por outra pessoa que ela estava realmente gostando. Pouco depois que ela sai, a namorada do James aparece. Mostrando que ele foi pro show sim, mas não por causa dela. A Layla, sabendo que o Ted está de Papai Noel, tenta entrar pela porta dos fundos, que seria a porta dos funcionários. Porém, o segurança não permite a entrada dela. E ela fica o tempo todo tentando insistir que ela precisa entrar, meu Deus. Eu não sei porquê. Ela botou na cabeça dela que ela precisava entrar por aquele local. Ela poderia simplesmente ter entrado pela frente, sabe? Com o ingresso dela, ela conseguiria entrar pela frente. Mas não, ela queria porque queria entrar naquela parte ali e passar pelo segurança. E enquanto ela tá ali tentando passar pelo segurança, o Ted está em cima do palco fazendo uma linda declaração de amor para ela. Que ela não vê com os olhos dela, mas ela ouve porque dá pra ouvir do local onde ela está. Como o segurança não permite de jeito nenhum que ela entre por aquele lugar, ela tem que dar a volta, correr para entrar pela porta da frente. E quando ela finalmente consegue entrar, ela e o Ted fazem declarações de amor um pro outro e eles se beijam. E é assim que o filme acaba. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais, dê uma olhadinha no box de informações. E é isso. Fui!